Você sabe que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E ser incrédulo não significa ser principalmente ímpio. Ser incrédulo significa também ser crente ou até líder. Sim, lembra que Jesus Cristo disse para Tomé, para tocar no lado dele, e disse para ele: seja crente, não seja incrédulo? Ora, Jesus está falando para um líder, Jesus está falando para crente. Então, ser incrédulo não significa propriamente não crer. Ser incrédulo significa não ter a suficiência de fé para tais revelações. Esta é a meta do diabo: cegar o entendimento dos incrédulos, cegar o entendimento dos crentes para que não alcance a suficiência da fé no entendimento do Evangelho de Cristo Jesus. E para isto, o diabo, os demônios têm usado de alguns métodos para que você não saiba disto que eu vou revelar agora. Existe sim um tribunal de Cristo. Existe sim um tribunal de Cristo. E existe sim uma experiência pós-tribunal de Cristo para todo aquele que forem reprovado nas obras relacionadas ao reino de Deus. Você sabia disso? Tem pessoas que me perguntam: pastor, por que o pessoal não ensina essa revelação? Porque de duas uma, ou eles não sabem, ou o inimigo vem agindo para que eles não manifestem. Mas aqui entregaremos essa verdade. Observe: todos que produzirem obras de palha, de feno, de madeira, os mesmos serão reprovados, porque cujas obras, naquele dia, o dia do Senhor, no tribunal de Cristo, será desfeita pelo fogo. Todavia, o tal será salvo como pelo fogo. Disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. Observe que Paulo agora está colocando a salvação dos mesmos, que é um grupo de reprovados que produziram tais obras e cujas obras foram detrimentadas, foram desfeitas pelo fogo que sairá do tribunal de Cristo. Os mesmos agora serão salvos também como pelo fogo. E Jesus Cristo falou sobre isso. Paulo falou desta revelação porque aprendeu diretamente com o Senhor, recebeu diretamente do Senhor. E você pode dizer: que revelação é essa que Jesus Cristo está dizendo, meu pastor? Porque para mim, uma vez salvo pela fé, eu entraria no reino, permaneceria no reino e viveria no reino para sempre. Ora, há um engano quem ensina e pensa assim. Observe o que Jesus Cristo está dizendo na parábola do joio e do trigo. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia, no capítulo de número 13 de Mateus, e versículo de número 40 a seguir, ele diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem, observe, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino. Gente, quem está no reino não é os ímpios. Quem está no reino é os crentes, ou os incrédulos, ou os que não têm a fé suficiente. Compreendeu? Está no reino, são crentes, são herdeiros do reino, são filhos do reino. E observe, o texto diz: todos que causam escândalo e cometem iniquidade. Lembra que Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 7 que quem exerce a fé para falar línguas, quem exerce a fé para profetizar, quem exerce a fé para expulsar os demônios, a fé exercida no nome dele pode trazer esses resultados. Mas não conhecendo a ele,
ele diz abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Para que ele está se referindo? Para crentes, para salvos, mas que não segue as obras ou a dignidade das obras do reino de Deus em Cristo Jesus. Observe que o texto continua, versículo 42, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai, e quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Existem dois grupos, dois destinos. Aqueles cujo trigo, representando o justo, serão colhidos para o seu celeiro, o reino de Deus, e os que já estão no reino de Deus, mas praticando a iniquidade, tendo vício de dons espirituais misturado com graça, desalinhados ou descentralizados do Filho, da revelação do Filho, do governo do Filho, do controle do Filho, do comando do Filho, o Filho de Deus, a quem me refiro, os tais serão lançados dentro de uma fornalha. E essa fornalha é o lugar, ou melhor, ela está em um local lá em cima, no céu, aonde a luz que sai do corpo de Deus não alcança. E Mateus capítulo 8 está escrito, você que pode, acompanhe. Mateus capítulo de número 8, está escrito, versículo de número 11, que é o contexto dessa palavra. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, observe, virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Falando em uma das bodas do Cordeiro. Versículo 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. O texto está dizendo filhos do diabo? Não. O texto está dizendo filho das trevas? Não. O texto está dizendo, e os filhos do reino serão lançados nas trevas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Por quê? Porque neste lugar, nas trevas, tem uma fornalha preparada para todos crentes que praticam a iniquidade, ou seja, que não segue o mérito, a dignidade de Cristo Jesus em suas obras que Deus preparou de antemão para que cada um de nós possamos viver, possamos seguir, possamos evidenciá-las no Senhor, para o Senhor e pelo Senhor. Se você deseja mais um texto em apreço que complementa essa revelação, João capítulo 15, eu refiro a vocês e aconselho que cada um de vocês medite, porque a vara que está nele e não dá fruto é cortada. E o que acontece com essa vara que representa cada discípulo? Ela é lançada no fogo. Gente, acorda, desperta. Existe um pós-tribunal de Cristo. Vou falar de novo porque Deus está mandando. Existe um pós-tribunal de Cristo. Uma boa parte de pessoas que ainda não são os meus alunos, mas quando para conversar comigo sobre questões escatológicas e dentre a especificação limitante desta revelação, restringida a esta revelação, e quando liberado a mesma, os tais dizem, pastor, porque o pessoal não ensina isso. Porque uma das razões, porque o diabo não quer que você saiba disso. Mas tome nota, tome adendo, esteja atento, porque Jesus Cristo está na terra e você precisa estar revestido dele, vivendo as obras dele, para que não vá parar neste lugar. Suas obras têm que ser de ouro, de prata e de pedra preciosa. Caso ao contrário, uma fornalha pós-tribunal de Cristo espera os que praticam escândalo e também desenvolve o pecado
de iniquidade. Se Deus falou ao seu coração, minha linda, meu lindo, e você sabe que tem pessoas que ainda se encontram no engano, eu aconselho-te que use deste vídeo para evangelizar. Encaminha a 1, a 2 ou a 3 amigos que você conhece, que amam a Bíblia, que são cristãos, que são salvos e ainda não têm essa revelação. Poste nos seus stories, poste em grupos de oração e da palavra. Deixa Deus te usar para levar a verdade aos que estão cativos e aos que se encontram na ignorância por causa da religiosidade. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te convido. O que está esperando? Aqui nós falamos de Deus e da sua palavra com liberdade. Aqui embaixo tem a palavra inscrever-se, do lado tem um sininho, do outro lado tem um like. Clicando, estará participando desta bênção. Que o Senhor te dê as riquezas da glória do Santo e te faça resplandecer na luz do seu reino. Fiquem na paz.